olha só que novidade, não para você que assiste o Ancapsu, isso não é novidade para você. Aqui, ó. Banco Central avalia entrar com mandado de segurança no STF para evitar a cariação no caso Master. Olha que coisa, eu falei no vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, eu não lembro direito, no vídeo em que o Banco Central entrou com embargos de declaração contra o Toffoli, né? O Banco Central falou, não, peraí, que história é essa? Que porcaria de acariação é essa? Não faz sentido nenhuma acariação nesse sentido, né? Nesse momento. Não teve depoimento, não teve os pontos que são questionados, não teve um monte de coisa. Por que vai ter acariação? A única explicação possível para essa acariação, como eu já falei para vocês, é ou pressionarem o Ailton Aquino, que é o diretor do Banco Central que está sendo chamado nessa acariação, ou então reverterem a porra toda da liquidação do Banco Master e a venda do BRB, e não sei o que lá, qual das duas coisas que vai acontecer, a gente não sabe, mas o fato é, essa cariação não tem lógica nenhuma. E é lógico, eles entraram com embargos de declaração, quem julga é o próprio Toffoli, e é óbvio que o Toffoli não iria voltar atrás, a gente sabe disso. Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o triozinho tá ali, meu amigo, abraçadinho, se afundando aí nessa lama. Só que o que ele poderia fazer, e eu falei que ele faria isso, e foi o que eles estão fazendo, é justamente entrar com um mandado de segurança. O mandado de segurança vai para outro ministro do STF. Resta saber se esse mandado de segurança vai cair com o Alexandre de Moraes. Se a máquina de randômico lá do STF, né, porque de vez em quando ela emperra, você sabe, né? Eles têm uma roletazinha para escolher para qual juiz que vai o processo, mas de vez em quando ela emperra no Alexandre de Moraes, vai tudo para o Alexandre de Moraes, né? Impressionante, mas enfim. Resta saber em quem que vai cair esse mandado de segurança, né? E de novo, como eu já falei também no vídeo anterior, mandado de segurança por jurisprudência do STF, mandado de segurança contra outro juiz do STF é recusado sempre por jurisprudência, mas não quer dizer que o juiz não possa definir diferente. O que vai acontecer nesse caso aqui é um caso que chama muita atenção, a gente não sabe quem é que vai ser distribuído isso daqui. Vamos entender esse caso aqui porque tá engraçado, tá curioso isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por o filho do rapaz que não tem um dedo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Banco Central avalia entrar com mandado de segurança no STF para evitar a acariação do caso Master. Eu acho extremamente justo, é óbvio. É uma cariação que não tem lógica nenhuma, não tem nenhum propósito jurídico isso. É para pressionar o Ailton Aquino, lá o diretor do Banco Central, que das duas uma. Ou é para pressionar, para ele voltar atrás em tudo, desfazer a liquidação do Banco Master e permitir a venda do Master para o BRB, ou então é para pressionar ele porque ele seria a pessoa que foi chantageado pelo Alexandre de Moraes, né? Quem o Alexandre de Moraes ligou para falar 6 vezes no dia não foi o Galípolo, meu amigo, foi o Ailton Aquino, que era o técnico responsável pela avaliação desse caso lá no Banco Central, né? Então, olha que coisa curiosa, tá aqui, ó. O Banco Central deve entrar com recurso no STF contra a participação do diretor regulador, o Ailton Aquino, na acariação ordenada pelo Dias Toffoli no caso do Banco Master. O recurso em análise pela área jurídica da autoridade monetária é um mandado de segurança, de acordo com 2 pessoas que acompanham o caso e foram ouvidas pela Folha. Esse pessoal, jornalista, não, porque eu falei com o cara lá, o cara falou que vai ser um mandado de segurança. Pô, gente, é óbvio que é um mandado de segurança, é óbvio que é a alternativa que eles têm, né? O mandado de segurança é sempre impetrado contra uma autoridade, contra algum funcionário público, alguma autoridade pública que fez uma merda, né? Então a autoridade fez uma merda qualquer, pode ser um fiscal que fez uma besteira, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa, pode ser um juiz. E aí o mandado de segurança traz para um outro juiz analisar a conduta daquela entidade, daquela autoridade que fez a primeira decisão, né? Então, obviamente, o mandado de segurança, nesse caso, seria distribuído para o STF, para um outro juiz qualquer do STF, para avaliar a decisão do Toffoli. A ideia justamente é mostrar que o Toffoli agiu de forma inadequada, que a decisão que ele tomou ali é uma decisão que não faz sentido, o que é verdade, a decisão dele não faz sentido nenhum, né? Essa acariação sem depoimento antes, como é que existe isso, acariação sem depoimento? Que lógica tem isso, né? A acariação, já expliquei inúmeras vezes aqui, é uma coisa que você faz depois que todas as pessoas no processo deram suas declarações e disseram o que aconteceu, aí a polícia tenta encaixar as coisas todas, fazer lá, construir a história do que efetivamente aconteceu, só que eventualmente, né, é lógico que sempre tem um depoimento ou outro que não bate, né, que tem uma mentira, alguém mente, né, isso é normal, as pessoas mentem, né, mas
muitas vezes a polícia tem provas, ou tem evidências, ou tem a convicção de que um lado está certo, o outro está errado, então você resolve isso. Em algumas situações não, em algumas situações você realmente fica com aquele caso que tem dois depoimentos ali que não tem prova de quem está certo, mas os dois são diferentes, então alguém está mentindo, aí você faz a cariação. É nesse caso que você faz a cariação. Geralmente lá no final do processo, já depois, lá no final da coleta de provas, que você faz a cariação. Mas o Toffoli decidiu inaugurar o processo com isso. Isso demonstra pressa, ele está com pressa. Por quê? Porque a visão do Toffoli é fácil de entender. Ele juntando todo mundo envolvido no caso, ele consegue tomar uma decisão rápido. Só que a cariação não é para isso, meu amigo. A cariação não é para tomar decisão. A decisão já foi tomada. O Banco Master já foi liquidado. A compra do Master pelo BRB já foi negada. Então não tem o que decidir. A decisão já foi tomada. O que o Toffoli, como juiz, pode fazer é julgar essa decisão errada, né? É fazer algum controle jurídico sobre isso daí, o que seria um absurdo no final das contas, mas é o que pode acontecer. O que o Toffoli quer é juntar esse pessoal para uma dessas duas coisas. Ou para desfazer a porra toda, né, da liquidação do Banco Master e a compra do BRB, ou seja, colocar o Master dentro do BRB e salvar todo mundo, ou então para pressionar esse cara, porque o Alexandre de Moraes, na hora, quem que o Alexandre de Moraes estava pressionando no Banco Central para ter a compra do Master pelo BRB deve ser justamente o Ailton Aquino, então ele vai dar um chega para lá no Ailton Aquino e coisa e tal, né? E aí, ou seja, isso aqui não é nenhuma novidade, não é nada assim absurdo, uma novidade, decidiram entrar com mandato, é óbvio que era isso. Tanto que eu falei no meu vídeo, eu falei, olha, isso aqui, eles fizeram o mandato um embargo de declaração, mas evidentemente o próximo passo é fazer um mandado de segurança, né? É o que eu faria nesse caso, né? E daí, aqui ó, nesse sábado, após um pedido de esclarecimento do banco, o magistrado reafirmou a necessidade da cariação e da participação do representante do Banco Central, embora tenha dito que o regulador e o diretor Ailton Aquino não figuram como investigados. A audiência está prevista para terça-feira, dia 30. Então, pelo menos nesse ponto, o Toffoli esclareceu a decisão dele. Não, o cara está indo como testemunha. Só que, de certa forma, isso é pior. Por quê? Porque testemunha, em tese, tem a obrigação de falar a verdade, né? E não quer dizer nada, o juiz pode muito facilmente converter uma testemunha em um acusado. Então, ou seja, na verdade, cria uma armadilha para Ailton Aquino. É ainda pior essa decisão do Toffoli nessa situação, né? Então, aqui, ó, o Banco Central havia solicitado que Toffoli esclarecesse se Aquino foi chamado para audiência na condição de testemunha, acusado ou pessoa ofendida, né? E ele só disse que não era acusado, da condição de acusado, né? Enfim, um absurdo isso daqui, todo mundo sabe que essa tal acariação é uma armadilha que eles estão armando, eu não sei para qual lado, se é para desfazer, porque esse é o ponto, né? Como eu falei, agora no dia 30, no meio do recesso, entre Natal e Ano Novo, não tem justificativa nenhuma para fazer isso, cara. Qualquer coisa que ele fosse fazer, eu podia fazer em março, cara, março, abril, maio. Né, o tempo processual mais adequado seria, sei lá, meados do ano que vem. Né? O Banco Master já foi liquidado, a compra do BRB já acabou, não tem mais o que discutir, a menos que a situação seja aquela que eu falei para vocês. O Vorcaro avisou que se ele cair, cai todo mundo junto. Olha só, se eu cair, se não conseguirem aprovar a volta, a desliquidação do Banco Master e a venda dele para o BRB, eu vou entregar todo mundo. E aí o Alexandre de Moraes e o Toffoli, não, vão dar um jeito, vão conversar aqui, desfazer a coisa toda. Ou então, a outra opção que eu falei também, esse cara foi o cara que foi pressionado pelo Alexandre de Moraes. De qualquer das duas formas, o cara não deveria ir nessa reunião. Eu concordo plenamente, o cara não deveria ir. E aí, ou seja, o que o Banco Central vai fazer? Vai fazer um mandado de segurança. Qual que é o ponto nessa história? Vai ser sorteado outro ministro. Se cair no Alexandre de Moraes, é lógico que o Alexandre de Moraes vai negar o mandado de segurança. Se cair no Gilmar Mendes, é lógico que ele vai negar o mandado de segurança. Agora, se cair nos outros ministros, a gente não sabe qual vai ser a posição deles, porque lembra que nessa coisa, até aqui, a gente tem o principal acusado é o Alexandre de Moraes, o Toffoli também está tomando as dores do Alexandre de Moraes ao chamar o Banco Master e essa cariação aqui, e o Gilmar Mendes é o cara que está dizendo que que confia nos dois, que não viu nada de errado e coisa e tal. Só esses três que estão nesse núcleozinho aí duro, né? O resto todo tá calado. E se tá calado nessa situação, meu amigo, é porque tá vendo que deu merda pro Alexandre de Moraes isso daí, né? Então, aí que tá a dúvida. Como eu falei para vocês, mandado de segurança contra outra autoridade do próprio banco, do próprio STF, tipicamente, pela jurisprudência do STF, ela é descartada. Ou seja, o cara nem avalia, ele fala, não, aqui pela jurisprudência nossa, mandado de segurança contra outro juiz, a gente descarta.
e aí nem analisa aquele mandado de segurança. Se cair com o Alexandre de Moraes, vai ser isso que ele vai fazer, na hora. Gilmar Mendes é a mesma coisa. Mas se cair com outro, sei lá, com Flávio Dino, vamos supor, né? O Flávio Dino, você fala assim, não, mas Flávio Dino é lulista, o Flávio Dino é de esquerda. É, mas eu não sei se o Lula tá por trás dessa porra, gente. Tá mais do que óbvio isso, que é o Lula por trás desse troço todo. Então o Flávio Dino vai fuder o Alexandre de Moraes, é isso aí mesmo, não tenho dúvida nenhuma não. Ele pode justamente dar essa decisão de segurar essa questão. Não sei o que vai acontecer, né? Pode conceder o mandado de segurança e com isso anular a tal da cariação que está prevista para o dia 30 agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Achei interessante, achei legal. O pessoal do Banco Central tá brigando. E mais do que isso, eles perceberam que é uma armadilha. Eles querem fuder o Ayrton Aquino. A ideia ali é comer o cu do Ayrton Aquino mesmo, pode ter certeza. O cara vai se ferrar de um jeito ou de outro. Ou ele vai se ferrar tendo que voltar as decisões todas para trás e desliquidar o Banco Master e aceitar a venda do Banco Master para o BRB, ou então ele vai ser comido vivo lá porque ele teria vazado as pressões do Alexandre de Moraes para os jornalistas da Globo. Qual das duas opções que é verdadeira, eu não sei. Mas vai ser engraçado o que vai acontecer nessa cariação. Se ela vai acontecer, vamos ver se eles vão entrar com mandado de segurança mesmo, né? E para quem que vai cair, e o que esse outro juiz vai fazer nesse caso. Pô, tá ficando interessante esse negócio, cara. Tá ficando engraçado isso, cara. Toffoli já tá nervoso aqui já com isso, olha só. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.